Olá, 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 tudo bem com você? Tudo bem com você? Olha, vamos falar de amor? Vamos falar de amor? Sim, hoje nós vamos falar de amor. Ju Galhardo, seja muito bem-vinda. Deixa eu acenar aqui para Ju Galhardo. Ju, vamos falar de amor? Sim, vamos falar de amor. Desse amor aqui? Eu espero que o YouTube depois não vá me bloquear, porque essa música tem direitos autorais. Dorme agora? O que aconteceu? O que há? Algum medo? Ah, é só o vento lá fora. Então, olha só que legal, a gente tem aqui já a presença da página Amor com Razão. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Braga, e para quem já me conhece, eu sou Braga do mesmo jeito, muda nada, fica tudo igual. E essa aqui é a TV Campo Grande, rumo à eternidade, a TV Campo Grande que foi criada há alguns anos. Depois eu vou contar a história de como a TV Campo Grande foi criada e de as influências, quem levou, quem ajudou, quem contribuiu. Iron Bikers, quem contribuiu para a criação. Seja bem-vindo, Iron Bikers, de volta! E seja, enfim, quem contribuiu para a criação da TV Campo Grande. David Souza, seja muito bem-vindo, David. Olha só, ao som de Legião Urbana, claro que tinha que ser ao som de Legião Urbana, né? Tá achando o quê? Tá achando o quê? Então, nós vamos falar de amor. Eu tava falando aqui um pouquinho, eu comecei a falar sobre a Valquíria, seja bem-vinda. Sobre a criação da TV Campo Grande, e em algum momento eu vou falar sobre isso. Cláudio Gomes, meu amigo Mirão, seja bem-vindo, acenando aqui pro Mirão. Então, sobre a criação da Legião Urbana, a criação da TV Campo Grande, mas essa é uma outra conversa, porque agora nós vamos falar sobre amor. Amor? Que tipo de amor nós vamos falar? Minha mãe, eu moro com minha mãe, mas meu pai vem me visitar, seja bem-vinda, Thaís. Aí, Mirão, valeu. Eu moro na rua e não tenho ninguém? Boa noite, Thaís, seja muito bem-vinda, Tatá. Eu moro em qualquer lugar. Onde é que eu moro? Que tipo de amor eu estou falando? Eu estou falando de amor platônico? Eu estou falando daquele amor que faz sentido? De amor raivoso? Do amor que é carinhoso? De amor de pai para filho, de filho para pai, de marido, de Deus? Do que eu estou falando, no final de contas? Bom, daqui a pouquinho a gente vai conversar com ninguém menos do que esse cidadão aqui. Seja bem-vindo, Lucimara. Aê, legal, maravilha! Começando a seguir gente aqui, assinando a Lucimara. Vamos conversar com esse cidadão aqui. Ele se chama Gilmar Souza. Vamos contar um pouco de história, vamos bater um pouquinho de papo e vamos fazer um monte de perguntas. Eu quero que você também faça perguntas. Eu quero que você participe. Agora, olha só, neste momento, já clica aqui no aviãozinho. Ó, ou o aviãozinho está deste lado aqui, ou como a câmera está invertida, pode ser que ele esteja deste lado aqui. Clica no aviãozinho, já vai compartilhando com seus amigos aí, já vai curtindo a nossa live para dar audiência. E assim, eu quero audiência. E hoje o tema é tão importante, é tão absolutamente relevante que toca em todos nós. E fala não somente de amor romântico, de homem por mulher. Vamos falar de amor, será, nas empresas? Vamos descobrir. Daqui a pouquinho a gente vai amor com razão. Amor.com razão, a página já está aqui. Amor.com. .com quer dizer que é porque é conectado, que é um amor. O Aerobax está falando aqui, nossa amiga Thaís, lá de Poços, na área. Beijos, Thaís Paiva. Aê, Thaís Paiva é show de bola. Legal, seja bem-vindo também. Então, bom, eu até perdi o fundamento. .com, será que é um amor conectado? Porque hoje em dia a gente está tudo conectado pelo WhatsApp, por isso, por aquilo. Seja bem-vindo, Luciane. Luciane Xux, será que é isso? Xux? Eu não sei ler. Enfim, agora
esse é um tema absolutamente relevante, de uma importância absolutamente fundamental. Agora são 20 horas e 7 minutos e vamos ver se a gente consegue conversar aqui com o meu querido, vamos lá, com o meu querido, vamos lá, entrar ao vivo com amor e com razão. Meu querido, como é que é mesmo o nome do meu querido? Deixa eu ver, entra aqui, deixa eu perguntar para ele, eu não sei o nome dele. Eu não sei, eu não sei quem você é. O que você está fazendo aqui, rapaz? Você está conseguindo me ouvir aí ou não? Estou conseguindo te ouvir. Agora, você está conseguindo ouvir isso aqui? O YouTube vai me derrubar depois, né? Oh, pais e filhos, Legião. Legião. Você sabe que você estava fazendo a introdução aí da live e eu rindo aqui, né? Lembrando nossos velhos tempos de infância. Tô falando infância raiz mesmo, 6, 7 anos de idade, né, Sérgio? E lembrando de como que as nossas conversas eram engraçadas. E eu tô rindo aqui com a sua introdução sem parar. Que tipo de amor que a gente vai falar, não é verdade? De que tipo de amor que a gente vai falar? Aliás, deixa eu explicar, né? Mas deixa eu falar do meu amor por você primeiro, então. Mas por que você... Sério, eu não conheço ninguém com esse nome. Eu conheço Braga, né? Já que o povo quer saber que amor que nós vamos falar do nosso amor um pelo outro. Vamos falar do nosso amor um pelo outro, sim. Bom, tem 7 tipos de amor, né? Então vamos falar do amor filia, que é o amor de amigos. Por que não? Você sabe que você é uma pessoa muito querida para mim. Primeiramente, aí, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente, nossos amigos aí, pessoas convidadas que estão curiosas a entender o que é o amor, né? Que a gente veio a falar hoje à noite. Mas eu estava pensando aqui, olhando como que na época que a gente se conhecia, que era só pó, as ruas, não tinha nada além disso. Como que a tecnologia mudou, né, Sérgio? Você em uma cidade e outra, conectado aqui, falando com outras pessoas. Deixa eu tentar levantar o meu... Acho que está cortando minha cabeça aqui. Eu sei que você está fazendo academia, não precisa ficar mostrando seu peitoral para todo mundo. Peraí que eu dei uma bobeirinha. Agora a câmera vai dar uma balançada aqui. Deixa eu ver se eu consigo resolver esse negócio aqui, pelo amor de Deus. É engraçado que a gente faz, e não sabe, não aprende a fazer a coisa direito, né? Só não posso colocar um livro. Estou colocando livros aqui embaixo para tentar levantar, né? Porque meu peitoral, né? Fortão. É o seu peitoral que você quer mostrar aí pro pessoal. Schwarzenegger. Se quiser que já coloca divulgada que você é um cara solteiro, de repente já aparece já um direct aí, né? É mesmo, hein? Boa, bem lembrado. Solteiro, procurando um amor com razão, um amor emocional, esses amores que a gente conhece, os amores que a gente não conhece, o amor, amor vitimista? Não, melhor não? Ou será que sim? Não, sei lá, vamos dar perguntar isso aí. Você tá me lembrando do Renato Russo dando as entrevistas, meio alternando para lá e para cá. Alternando, meio sem nada a ver, né? Aquela coisa tipo, do que você tá falando mesmo, cara? Você sabe que você tem uma dedicatória no livro, né, Sérgio? Você tem uma dedicatória mencionando você lá. Você poderia ler para todo mundo aí? Então, deixa eu só explicar antes, que para quem ainda não me conhece, eu sou Braga, e para quem não me conhece ainda, eu sou Braga do mesmo jeito, não dá nada, fica tudo igual, a não ser quando a gente conversa com alguém que está lá na história da gente há tanto tempo e que tem conhece, né, a história da gente e que sabe o primeiro nome e que chama pelo primeiro nome. Então, só para me identificar, porque senão o pessoal vai ficar, pô, do que esses caras estão falando? Quem que é quem aí? Mas o Gilmar, né, a gente tem uma história de amizade aí longa. Pra vocês terem ideia de como a minha amizade com o Gilmar é tão longa, né, tão longeva e vai ainda muito longe, até o último dos nossos dias. Pra vocês terem ideia da idade, né, da longevidade da nossa amizade, quando eu era bebê, o Gilmar me carregava no colo. Oi? Eu acho que é o inverso, não é não? Ah, é invertido? Como assim, cara? Não sei do que você está falando. Não sei do que você está falando. Você sabe que uma das coisas que lembra a nossa infância aí, Sérgio, tem dedicatória especial. Ó. Adquira seu livro no Instagram aí, ó. Segue a gente. Aí, Posso ler que tá assim? Aí quem foi no lançamento do livro aí, ó, ganhou dedicatória, tá vendo? Ó? Ganhou dedicatória, isso é amor, então amor com razão. Olha, eu vou ler, posso ler? Pode, claro, por favor. Eu me emociono, sinceramente, me emociono. Eu li isso aqui comecei a chorar, cara. Vamos lá. Eu vou chorar de novo. Vamos lá.
primeiro e eterno amigo. Puxa, já começa, né, um negócio fenomenal. Obrigado por ter sido o embrião da busca do conhecimento na minha vida. Você sempre será a pessoa mais inteligente que já conheci. E um abraço de mar. Legal, um abraço. Puxa, eu fiquei muito feliz com isso aqui. Fiquei emocionado. O livro, esse aqui, para quem ainda não viu, né? Se alguém ainda não viu. Olha a dedicatória aqui. É isso aí. Não é mentira. Essa letra não é minha. Ou é minha? Agora lê, aqui tem desilusão caligráfica. Agora dá uma olhada aí na parte de agradecimentos. Você já viu? Eu já vi. Peraí, deixa eu voltar aqui na parte de agradecimentos. Deixa eu me achar aqui, porque eu estou mais perdido que segue tiroteio. Agora há pouco, né? Deixa eu contar isso aqui. Eu estava montando aqui e tal, né? É tudo que eu fiquei nervoso. Ó. Eu estava montando aqui e desconectou meu Instagram. E aí eu simplesmente falei, cara, que louco, o que está acontecendo? E eu tentando, e não estava dando certo. Eu reiniciei, né, o celular e não estava dando certo. Caramba. Aí fui, conectei de novo e foi. Peraí, agora me ajuda aqui porque eu tô tenso. Acho que é mais pro final. Mas enquanto você vai procurando aí esse trecho no livro, Sérgio, eu vou falando aqui para o pessoal que está nos acompanhando, que essa live é mais informal, né? Essa live ela tem o objetivo aí de compartilhar uma grande amizade que teve como fruto um livro desse, tantos anos após. E esse livro a gente fala de amor, como você falou no começo da live, aí se apresentando e eu dando risada daqui. Que amor é esse, né? Que as pessoas elas buscam nessa vida. E aí eu acho curioso porque elas sempre projetam esse amor no outro, mas elas esquecem de si mesmas. E aí que entra a questão, quando a gente fala do amor próprio, ele é meio dolorido. Então a gente sempre busca achar, dentro do amor vitimista, que é o que eu costumo dizer, as causas daquilo que não nos agradam, né? Então ali você se coloca numa posição de conforto. E essa é a posição que nada muda na sua vida. Você continua estudando ainda, Sérgio? Religiões? Continuo estudando. Oi? Continua estudando religiões ainda? Continuo estudando religiões. Eu nunca falo sobre religiões porque, enfim, eu evito falar, né? Então, a gente que entra no mundo de um conhecimento que não é tão comum, é melhor não abrir muito a boca, porque acaba criando um problema. Então, você pode ser queimado na Inquisição, né? Atual. Então. Alguns temas que eu evito muito, falar sobre política, falar sobre religião, porque, assim, a gente tem liberdade, tem facilidade, tem algum conhecimento, né? Quem sabe, se tem mesmo. Assim, mas algumas pessoas parecem que procuram, né, um problema onde não tem, sei lá o que acontece. E aí, eu sempre procuro evitar falar sobre isso. Eu só disse uma vez sobre essa coisa de conhecimento, que assim, eu não paro muito, a gente não fica parado muito esperando as coisas acontecerem e nem, como eu vou dizer, não fica preso numa escola só, né? Então, uma coisa que eu entendi em um certo momento foi que religião é tipo uma faculdade, né? Então, você vai estudando nos níveis inferiores, né? Primeira série, quinta série e tal. Você vai subindo, vai aprendendo. É a segunda de escola. Às vezes, a gente para na mesma escola e você fica repetindo as mesmas lições. Então, fica repetindo as mesmas lições, e você não se aprofunda. E a gente sempre quer... assim, a gente sabe aquilo que a gente aprendeu, né? Já aprendeu. E a gente é ensinado, é treinado muitas vezes por uma quantidade muito grande de professores, né, por assim dizer, os pastores, padres, enfim, religiosos, né, pessoas que estão à frente de alguma forma. A gente é treinado para acreditar que aquilo ali só é razão. É ensinamento e aquilo ali só resolve e não tem outra coisa. E qualquer outra coisa é uma camada superficial, né, Sérgio? Porque é justamente nisso que a gente trata o livro. A religião, entre outros assuntos, ela serve bastante de exemplo nesse bom sentido da coisa que a gente está aqui contextualizando, porque quando você busca, você falou que se gera uma repetição, né, dentro de religiões, dentro de igrejas, dentro de escolas. Então você começa a ver que é tudo copiado de uma situação que você já viu, então começa a repetir.
Só que se você vê bem e se perguntar o porquê isso acontece, não acontece só no assunto religioso da pessoa, acontece na vida inteira da pessoa. Uma certa ocasião eu fiz um treinamento, né, de hipnose, e que nós, segundo um entendimento aí, Sérgio, nós estamos hipnotizados. Tem um vídeo bem famoso de um ratinho que está na busca pela felicidade. Eu até sugiro aí para todos seguirem depois, dar uma olhadinha no YouTube, que é uma auto-hipnose absurda, Sérgio. Então a gente está programado a levantar de manhã, tomar café e seguir no mesmo ritmo. Quando a gente vê, passou-se 20, 30 anos e a gente falou, caramba, como é que isso aconteceu? E aí, qual que é a cereja do bolo de tudo isso? Quando você se permite se conhecer. Então, toda aquela situação que você usa no dia a dia, com um outro foco de aprendizado, você tira a lição disso, você tira néctar, que aí começa a significar, né, para as outras pessoas que estão à sua frente também, e ajudar muita gente. Eu acho que isso é legal. A obra em si, que foi escrita em 9 dias, Sérgio, claro que ela não foi composta em 9 dias, ela é toda uma história. Quem leu diz que é uma autobiografia, não posso contrariar, mas eu procuro falar nesse sentido, de que a gente tem uma posição vítima de hipnose muito grande. E a gente, quando tem a oportunidade de se conhecer, a gente se afasta. Porque é um monstro terrível o autoconhecimento. Super dolorido, que eram nossas conversas de adolescência, né? O Sérgio é engraçado que a gente cresceu, né, Sérgio? Nós não somos terraplanistas, mas a gente nasceu na bordinha do planeta, né? A gente cresceu na bordinha. Você sabia, né? A Terra é plana. Não vamos entrar em assunto polêmico. Mas você sabe, nós crescemos no último bairro de Campinas, né, Sérgio? Na periferia de Campinas. Era o último bairro, não era? O outro já não era Baibá, já era divisa com Hortolândia, ou seja, era a extrema da extrema periferia de Campinas. Então, assim, se a gente fosse terraplanista, falaria assim, do outro lado ali cai. Depois que acabou aqui, a faca cozida do sul cai no, sei lá no que, e já era. Pois é. Enfim, a gente busca falar nesse livro, né, pessoal, sobre o amor com razão, porque é muito comum hoje a gente separar a questão de é melhor ser feliz do que ter razão. E eu acredito na abundância, eu acredito que somos seres ilimitados, nós somos uma parte do universo. Então, por que eu não posso ser feliz e ao mesmo tempo ter razão? Quando eu falo e me limito que é importante apenas ser feliz, eu estou sujeito a aquilo que a vida me traz de desconhecimento. Né? Se eu busco conhecer, eu sofro menos. Então, se você observar o subtítulo do livro, é justamente isso. Como amar mais e sofrer menos. Mas eu não falo do amor apenas ao outro, dentro dos 7 tipos. Eu falo do amor próprio. Então, assim, quando você se ama e aprende aos preceitos disso, você começa a sofrer menos, porque a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né, Sérgio? E, aliás, como que é isso? Como é que eu vou controlar essa coisa do mecanismo de amar mais, sofrer menos? Dá pra fazer isso? Não? Ou é só uma viagem na maionese? Sim, totalmente. Encontrando só alma gêmea, né? Você não acha? Onde está a sua alma gêmea, Sérgio? Vamos ver se você leu o livro. Eu tenho que confessar que eu li só até uma parte, no texto. Aí como pega o entrevistador aí, do pulo. Aí eu pego o entrevistador pelo pé. Eu não consegui terminar de ler o livro. Eu até fiquei enrolando para marcar a entrevista, porque eu falei, putz, mas aí não dá para ficar enrolando muito. Falei, cara, que droga. Mas aí eu não consegui terminar. Você sabe que, respondendo a sua pergunta, como fazer para sofrer menos, algo que, dentro de um processo que eu fiz 4 anos de terapia, né? E eu observei, uma das questões mais significantes para mim foi quando eu vi aquela famosa frase de Freud, né? Que mais ou menos assim, quanto mais Paulo fala de Pedro... Tá me ouvindo bem? Eu não entendi, frase de Freud. Em que ele diz o seguinte, quanto mais Paulo fala de Pedro, mais eu sei sobre Paulo. E quando eu observo na vida, não exatamente falando, que a linguagem falada é a mínima necessária, né? A gente fala através do corpo, das linguagens, né? Aquele livro que lá quando eu era adolescente, você já falava, né? O corpo fala, lembra? Lembro. Você que falou desse livro quando eu tinha ali meus 17, 18 anos. Então, assim, quando eu observo tendo uma atitude, seja no trânsito, ou seja dentro de um relacionamento profissional, que é o que eu escrevo, que não é satisfatória, eu busco entender por que eu estou dentro dessa situação. Sendo que eu tenho 3 opções.
aceitar para parar de reclamar, deixar de ser vítima, tentar mudar as regras do jogo ou sair fora do jogo. Por que eu me submeto a isso há tanto tempo? Então, o livro ele provoca você dentro da sua codependência. Não só em relacionamentos profissionais, como relacionamentos afetivos. Então, aquilo que você está reclamando do outro, se você parar para pensar, você é o responsável por isso. Onde no livro eu também consigo separar culpa e responsabilidade. Então, é um livro aí bem rico nessa questão da busca de sofrer menos. Porque quando você começa a entender isso, você começa a ter opções e não mais ser destinado àquilo. Ah, e legal, porque você falou que não quer falar de religião, eu também não. Mas existe um dilema dentro das religiões, da religião cristã, entre predestinação e livre-arbítrio, né? E eu cresci aprendendo sobre o livre-arbítrio. E se você perguntar para mim qual dos dois eu acredito sim, que é a palavra que o universo me dá. Eu acredito tanto na predestinação como no livre-arbítrio. Porém, o que é predominante, se você pensar naquele contexto que eu disse sobre auto-hipnose, Sérgio, nós temos uma carga ancestral absurda. Os nossos avós, bisavós. E um tema que eu gostaria aqui de falar no finalzinho é sobre perdão, você me lembra? Tá? Daqui a pouco vai acabar a nossa live, o nosso tempo, mas o que eu percebo, sabe? Que a gente tem uma carga ancestral absurda, Sérgio. E dentro desse comportamento herdado, a gente muitas vezes gostaria de fazer o que considera certo, mas a gente não consegue. Então, o que predestinou você, não mais no livre-arbítrio, então, já te colocou numa condição de predestinação a executar aquilo, sabendo que aquilo não era o que você queria fazer. E muitas vezes essa predestinação vai te fazer sofrer mais. E você tem a consciência de que vai te fazer sofrer mais. Então por que você não consegue abrir mão disso? Porque existe entre uma coisa e outra a codependência. Essa codependência, ela vem da sua infância. Ela vem daquilo de forma com que você foi criado. E sabe o que acontece, Sérgio? Você leva isso dentro do seu ambiente de trabalho. Você leva dentro isso para o seu casamento, para a sua família. E aí você não entende o que está acontecendo. Aí você começa dentro do amor vitimista, que eu chamo, a culpar o outro. Assim, o problema é você que tem que entender. Aí você pergunta para uma pessoa dessa, que eu tenho falado bastante com meus amigos sobre as 5 linguagens do amor, a maneira que o outro manifesta o amor, e as pessoas sequer entendem isso. Então ela não sabe nem de que forma predominante ela ama o próximo. E veja só que o desconhecimento de si mesmo leva a refletir nas suas relações. Aí gera conflito dentro do ambiente de trabalho. Por que eu falo sempre trabalho e afeto? Relacionamento afetivo, porque são os maiores relacionamentos, né, Sérgio? Se você pensar nos nossos pais, pela lei da natureza, eles vão. E os nossos filhos também vão sumir no mundo aí, viajar e construir a família deles. Então, quem que vai ficar como sócio da sua vida, vamos dizer assim? O seu relacionamento afetivo, que vai vir até os seus 90 anos, né? Não hoje em dia, mas enfim. Ou a questão do relacionamento profissional, que você trabalha até os seus 70, tem gente 60, até 70 anos trabalha. Independente de você trocar de empresa ou não, mas são os relacionamentos mais duradouros, se você pensar. Então, veja, Sérgio, como é que está contaminado esses ambientes de trabalho? O que as pessoas estão reclamando e estão tomando tanto antidepressivo, tanto ansiolítico? Né? Se você vê hoje um psicólogo, até escasso, tenta agendar um horário com um psicólogo. Você não consegue, entendeu? Então, assim, está todo mundo tomando ansiolítico. Você chega no farmacêutico e fala, qual que é o remédio aqui que mais sai? Ele falou, o que eu tomo. O próprio farmacêutico, entendeu? Os médicos estão tomando ansiolíticos. Então, o que está acontecendo? Porque eu entendo, Sérgio, que nós fazemos parte da natureza, logo quando a gente não é apenas... É que eu falo bem nessa questão da luz infinita, mas não é o momento agora. Mas, veja, nós fazemos parte da natureza. Eu costumo também dizer para as pessoas mais próximas em que uma árvore, ela não dá o fruto para ela mesma, certo? Tem razão. Uma vaca não dá o leite para ela mesma beber. Então, quando você tem uma ação dentro da sociedade, de caridade ou social, enfim, qual seja, você costuma se sentir bem. As pessoas costumam se sentir bem. Por quê? Porque ela ressoou com a natureza, que é dar o seu fruto ao próximo. Agora, as pessoas estão reclamando de novo lá naquela frase de Freud, Paulo e Pedro, que os relacionamentos estão tóxicos. Mas será que o seu alimento que você está dando ao outro não está envenenado? Aí a gente vai entrar nessa questão do... Deixa eu ver se consigo fazer uma colocação que tem a ver. A gente dá ao outro aquilo que a gente tem no coração, né? Então, se está envenenado, está vindo veneno da onde, né? Porque a gente vai receber de volta, né? É uma coisa que a gente vai receber de volta. E aí, vai por aí então, né? As relações são espelhadas, né, Sérgio? Então, o que eu tenho palestrado, assim, no desenvolvimento das minhas palestras é justamente sobre isso.
em que todo mundo está imaginando uma mão única, em que o outro é responsável, que o chefe tem que ser responsável pelo clima organizacional dele, né? Que o líder tem que ser, que o empreendedor tem que resolver toda a questão de salário emocional, que eu já falei em outra live sobre isso. Mas e a responsabilidade desse processo? É uma mão dupla, né? As pessoas elas desconhecem as ferramentas necessárias para construir sua própria casa, que é o que eu cito no primeiro capítulo. Então, o que está acontecendo com as pessoas? Elas estão querendo construir as suas próprias casas com ferramenta dos outros e não com as suas próprias, né? Então, assim, elas querem eternizar um amor, elas anseiam por um amor feliz, só que elas não sabem nem o que é amor, porque se você entrar nesse mérito do amor que eu falei em outra live, é bem complexo, você tem que entender a origem dos relacionamentos humanos. E o relacionamento humano, ele é conturbado, segundo a Bíblia, lá em Gênesis, desde o início, onde que um contrariou o outro, já deu DR, aí um irmão matou o outro, os primeiros irmãos já aconteceu esse BO aí. Então, relacionamento é um negócio complexo. Não dá para desconsiderar, né? Então, assim, o que eu entendo, Sérgio, que a gente precisa usar a oportunidade de falar para as pessoas, usar da sua curiosidade e se autoconhecer. E não estou falando para gastar dinheiro com isso. Eu estou falando para deixar de assistir um pouco Big Brother, sabe? Agora vai começar a Copa do Mundo, né? O que você acha de usar um pouco de tempo, dedicar assim? As pessoas falam que não tem tempo na vida, não tem tempo para poder fazer um exercício, não tem meia hora para poder se dedicar a um autoconhecimento, mas dedicam tanto tempo a coisas que elas veem que são superficiais. Aí elas vivem dentro da auto-hipnose, que é um conforto. É a zona de conforto, né? Só que essa coisa da zona de conforto é um negócio, chega a ser perigoso, né? Muito perigoso. É porque a gente para, às vezes, em situações que às vezes são tão boas, né? Ou às vezes não tão boas, mas é isso, né? Você meio que se aniquila, né? Aceita isso porque é isso, né? Então, como é que eu vou lutar contra isso? E aí fica, né? É assim, Sérgio, tem uma máxima que a gente sabe que é dito, né? Aquele ditado assim, mulher de malandro gosta de apanhar. Será? Será que ela gosta mesmo de apanhar? Mas por que então? Lembra que a gente falou sobre a predestinação? Porque, Sérgio, se ela tiver um relacionamento saudável, não vai fazer sentido para ela. Por quê? Ela aprendeu a apanhar do irmão, do pai, da mãe, do tio, de todo mundo. Ela vai ter um relacionamento como, Sérgio? Ela vai entender que o marido batendo nela tá tudo certo. Ela não vai conseguir... E se eu provoco mais ainda. Se ela tiver um relacionamento com uma pessoa saudável emocionalmente, ela não vai se atrair por isso. Porque existe uma memória celular dela. Então ela está contextualizada dentro de uma predestinação. Como que ela vai conseguir, Sérgio, sair desse sequestro? Através do tratamento da sua codependência. Agora, como é que você vai tratar uma codependência se lá na adolescência ninguém te ensinou a como se relacionar, que foram os seus primeiros relacionamentos? Ensinaram assim, pega um espelho e beija o espelho para você aprender a beijar. Né? Como que você vai ser médico sem fazer 6 anos de medicina? 6 anos de base. Né, sem especialização. Como é que você vai fazer se formar em uma faculdade sem ter que fazer a faculdade? Você tem que aprender. As pessoas não aprenderam a se relacionar. E olha só o sofrimento que levam para elas. Lembra que o sofrer e dor são diferentes? Então, assim, nós estamos, infelizmente, Sérgio, num mundo voltado para a auto-hipnose. Que a religião ela tem feito muito isso com as pessoas, infelizmente, colocando ela dentro de suas hipnoses para haver manipulação da massa. Porque as pessoas elas não estão olhando para si, elas estão olhando para aquele faz isso, então eu também tenho que fazer. Ela não consegue se autocriticar, porque gera uma responsabilidade, né? Gera responsabilidade de mudança. Gera uma autorresponsabilidade. Agora, isso ocorre só no relacionamento entre marido e mulher, assim, ou não? Em amizades, em grupos de amigos, líderes com seus liderados, os líderes entre os líderes entre os líderes e os liderados entre os liderados, ou não funciona isso? Sérgio, aproximadamente 25 anos eu trabalhei no mundo corporativo. E eu posso dizer com propriedade para você que todos, sem exceção, tomam ansiolíticos. O clima organizacional está cada vez mais tóxico, principalmente pós-Covid. Então as pessoas elas estão com mais dificuldade de se relacionar, estão mandando e-mail copiando todo mundo, sem a proximidade e entender o lado próximo, sem fazer rapport. Então não existe mais empatia. Né? Existe a geração fast food, de que é resposta. Então, assim, tinha um profissional que entrava em 2 anos, já queria ser líder, já queria ser supervisor. Então, assim, a geração, ela não está entendendo a palavra reconhecimento. E ocorre que, quando você já é aquilo, quer dizer, quando você é reconhecido, significa que você já é aquilo há um tempo.
O ponto é esse, Sérgio. As pessoas elas estão subestimando a si mesmas e querendo se relacionar com o outro. E eu digo assim, a síndrome do Fábio Júnior. Já comentei isso aí com você ou não? Já comentou? Foi eu que inventei. Eu achei interessante isso aí. Eu disse o seguinte, né? Que a síndrome do Fábio Júnior o cara casou 15 vezes. Por que 15 ele fez isso? Não sei, mas eu suspeito. Segundo algumas entrevistas que eu vi, que não deu certo. Vamos partir desse princípio que não deu certo o relacionamento anterior. Então, assim, ele projeta sempre no outro a solução. Então, assim, se todas as pessoas têm problema, será que o problema não é você mesmo? Então, dentro de as pessoas trocam de emprego com constância, né, gerando uma troca, e sempre na rádio peão dentro da empresa, falando que a culpa é chefe, que a culpa é a equipe, que a culpa é o colega de trabalho. Aí, dentro do relacionamento afetivo, a mesma coisa. Não fala nada, não abre sentimento, considera DR algo que não deve... algo sem importância. Eu considero que uma DR tem que ter toda semana. Porque existem 3 tipos de relacionamento, Sérgio, que eu falo no livro. Tem um relacionamento, tá? Não sei se você chegou nessa parte, mas tem um relacionamento estável ou instável. E aí eu te pergunto, antes de falar o terceiro, qual desses 2 relacionamentos aí você acha que é o que dá certo? Deixa eu só fazer um comentário aqui da Valquíria. Ela falou assim, ele e a Grécia me dão as mãos. É verdade. Acho que ela também casou algumas poucas vezes, né? Sim, sim. E só repete a pergunta para mim, por gentileza. Ele deve sofrer da síndrome do Dom Juan e a Grécia deve sofrer da síndrome de Afrodite, que eu coloco acho que no 3º capítulo do livro. Mas voltando aí, vamos lá. Faz a pergunta de novo, eu esqueci. Tem 3 tipos de relacionamento que eu só vou falar o terceiro depois que você me responder os 2 primeiros. Qual que você acha? Eu falei que eu ia colocar o Gilmar na fogueira, eu tô me colocando aqui, ó. Eu vou contar tudo sua mãe. Ó, você considera que o relacionamento que é promissor, afetivo, tá? É o instável ou estável? Mas o que a gente é acostumado a pensar é que o estável, né? Tem boa chance de... Pois é. Aí, é exatamente isso, Sérgio. E aí começa o problema. Porque o estável gera tédio. Lembra da maçã do Éden? Essa maçã me incomoda. Porque, para mim, ela foi comida de forma premeditada. Porque se não tivesse sido comida essa maçã, tudo estaria muito tédio. Não existia felicidade. Existia tédio. Depois de certos milhares de anos dentro desse Éden. Porque, veja... Para ter felicidade, mas o cara era feliz lá, esse Adão aí. Pô, ele era, antes de ter mulher, ele era feliz mesmo. Brincadeira. Não, mas o cara era feliz, certo? Mas para ele ser feliz tem que ter tristeza, tem que polarizar, Sérgio. Não existe algo que não existe a polaridade, né? Então, veja, Sérgio, o que eu quero dizer é que o tédio, ele mata o relacionamento. Né? Aquela descontinuidade. Você vê os casais hoje nos restaurantes, cada um com o seu celular. É um relacionamento tedioso. Aí você fala, pô, se não é esse então, Gilmar, então vamos para o instável, que gera paixão, né? Gera o calor, vira aquela confusão, e aí depois as pessoas vão lá e se resolvem, se amam, e tá tudo certo. E aquele problema, né, que em casal não se mete a colher. E eu diria também que não dá certo. Porque isso faz com que as pessoas se contaminem e sacrifiquem e deixem o emocional delas doente. Porque, não sei se você já pesquisou isso, Sérgio, quando você tem falta 5 minutos aí para o nosso término da live, mas quando você tem uma situação de estresse, você tem 5 minutos para reverter essa emoção, tá? Vamos falar até as 25. 5 minutos, você tem 15 segundos, aliás. Você tem 15 segundos, alguém te xingou no trânsito. Vai vir uma emoção, vai vir um estresse em você. Você tem 15 segundos para significar essa emoção. Se você não conseguir fazer isso, o seu corpo se inflama. Durante 7 a 10 dias ele leva para poder desinflamar o seu organismo. Você imagina uma sequência de estresse descontrolado, o que acontece com o seu organismo? Diminui a sua imunidade, questão óssea também enfraquece. Você tem várias consequências dentro do seu organismo. Que aí você, dentro de uma imunidade maior, e você tem um estresse inflamado, o que você tem que fazer? Uso de antidepressivo. Então você vê que o controle está todo dentro do nosso emocional? Olha a dificuldade. Então, se você tem um relacionamento instável, você está trazendo desequilíbrio emocional. Então, Sérgio, tá aí a resposta. Entre um relacionamento estável e o relacionamento instável, que um gera tédio e o outro gera estresse, é o único que existe, é o terceiro, que é o equilíbrio.
que se faz base, que se faz utilidade através da conversa, através do diálogo. Então, vamos lá. Eu tenho um jeito predominante de amar. Você tem um outro jeito predominante de amar dentro da nossa amizade, que é dentro do nosso amor, que é filia, dentro dos 7 tipos. Então, veja só. A gente já está tendo uma conversa mais técnica e mais racional e mais razão do amor. Amor com razão, certo? Título do livro. Então, quando a gente começa a entender a maneira com que o outro ama, a gente está falando de razão. Então, eu posso ser, sim, feliz tendo razão. Você entende que eu consigo fazer dentro do livro o match dos dois? E quando eu entendo a sua maneira de amar predominante, seja uma linguagem de serviço, por exemplo, e seja a minha de linguagem de afirmação, você vai ter mais empatia comigo, eu vou ter mais empatia com você. Onde dentro da nossa amizade, eu não vou achar que você não está me considerando e vice-versa. Olha como é que isso ressignifica todas as relações. Você não tem que terminar a relação. Você tem que entender como que o outro funciona. Isso é dentro do ambiente de trabalho. Quando você fala de 4 temperamentos, nem se fala, né? Você pega uma pessoa colérica, você fala, nossa, está sendo comigo. Não, é o estilo dela ser. Ela trouxe isso de casa. Mas ela é fleumática, ela é passiva. Mas ela é sanguínea, nossa senhora, quer me matar. E se ela for melancólica? E se ela ficar no canto, acuada? Como é que você vai resolver isso? Você não vai chamar ela para conversar? Porque ela nunca mais vai conversar com você. Então você vê como é que os amores funcionam. Tem toda uma lógica. Sérgio, a única coisa que a gente não cria, que não aprende, é o instinto da agressividade, da sobrevivência. O resto, tudo é aprendido, inclusive o amor. Então, quando a gente fala do amor, você vê que ele é um assunto para muitas horas, muitos dias, uma vida toda. Porque ele é um processo de aprendizado e equilíbrio. Quando você traz a sua relação para o equilíbrio, você sai daquele objetivo surrealista de felicidade e entra para o objetivo maior, que na minha opinião é crescimento. O relacionamento em equilíbrio é aquele que ambos buscam, na sua humildade, crescer e reconhecer os seus próprios erros. Porque a única coisa que existe é você mesmo. Inclusive os seus próprios erros. Inclusive os seus próprios erros. É bem isso mesmo. Bom, deixa eu mudar a pergunta aqui para a gente dar andamento. Bom, eu ia falar uma coisa, eu sou aquele estilo mesmo que você falou, né? De repente você muda de assunto, do que você está falando mesmo, cara? Não estou entendendo. Mas vamos ficar dentro do assunto aqui, porque esse livro é tão importante que hoje, depois a gente marca uma entrevista só para bater papo, pode ser? Hoje você vai passar a noite lendo, né? Hoje eu vou passar a noite lendo, amanhã olha só, eu estou tudo queimado de sol porque hoje eu fiz um trabalho externo e a pessoa olha e fala, pô, o Sérgio, né, que você está me chamando de Sérgio, então é o Braga, né, enfim, assim, queimadinho, né? Não, eu sou branquelo também, gosto demais, assim. Só que hoje eu branquelo, só porque todo mundo aí no bairro fazia discriminação racial comigo, jogava no barro para poder ficar da cor deles. Aí eu ia lá e disse, Sérgio, você é o único que é branco igual eu, me proteja. Lembra? Não, sabe que essa coisa, acho que entra nisso do amor também, talvez seja interessante tocar nesse tema, porque a gente é acostumado também a pensar nessa coisa do racismo, do bullying, não sei o quê. E a gente sempre pensa que uma pessoa de uma cor diferente da nossa, a cor branca, né, seria a que não sofre bullying. Cara, o que eu já sofri, tudo quanto é apelido né, que a gente levou, aí você fica pensando, sabe, poxa, aí vem esses questionamentos, né, das amizades, dos romances, essa coisa do amor, né, pô, o ódio, né, que se mistura aí, você se perde. Pô, mas como que pode isso, né? Mas voltando aqui para o assunto, bom, esse é um... Você é maluco, continua sendo maluco desde que eu te conheço. Vamos encerrar aí. Vamos marcar. A gente vai falar até as 20h55. Depois a gente vai ter mais uns minutinhos para ficar falando asneira e as despedidas. Pode ser? Pode ser. É que eu tenho um compromisso às 8h48. 48. 41 agora. Tá bom. Fala, mas você tá com vontade, né? Você tá querendo spoiler do livro, né? Mas, então, respondi rapidão. Bom, vamos falar sobre então, a correlação do livro com salário emocional. Vamos dar uma pincelada nesse ponto de salário emocional. Faz sentido? Por que faz sentido? O que é isso? Sim. O salário emocional, né, Sérgio? É aquela vontade que você tem ou não de trabalhar na segunda-feira de manhã. É quando você assiste o futebol lá do Fantástico, no finalzinho de domingo, e não começa a dar uma tremedeira, começa a embrulhar o estômago. E como é que está o salário emocional hoje em dia das pessoas, né? Eu desenvolvi um material para palestrar sobre isso.
Porque, infelizmente, Sérgio, as pessoas elas estão trabalhando por dinheiro e não pela felicidade ou pelo crescimento de desenvolvimento pessoal no trabalho, que ele é possível. Então, se você pensar, 2 folgas na semana, tá? 30 dias de férias, isso dá 120 dias de descanso no ano. Ou seja, considerando 365 dias, nós estamos falando de 1/3 no ano em que você descansa. Os outros 2/3, como é que está seu ambiente de trabalho? Se esse ambiente não estiver te trazendo alegria, não estiver trazendo satisfação de crescimento, lembra, crescimento é tudo, e não felicidade. Ou seja, se você não estiver trazendo desenvolvimento pessoal e profissional, o que você está fazendo lá? Você está culpando quem dessa realidade? A única pessoa culpada e responsável é você diante disso. Então, assim, o que eu trabalho dentro do salário emocional, quais são os objetivos que você tem de vida? O que você tem de codependência para aquilo não ser possível ser mudado na sua vida? Seja no profissional, ou seja no afetivo. Então, o salário emocional ele não se resume apenas no profissional, tá? Ele é dentro das suas relações. Tem muita relação pobre de salário emocional, que há muitos meses não recebe um salário. Assim, só para comentar isso, você falou de felicidade, né, e tal. A gente falou sobre zona de conforto, estável, né? A gente tende a acreditar que a gente é feliz quando a coisa está linear, que não está acontecendo nada, né? E aí, quer dizer, olha como que a gente realmente é treinado errado. Então, uma coisa que, só para dar uma pincelada, eu vou mudar de assunto. A gente devia ser treinado nas escolas mesmo, né? Você falou que, olha, a gente tem que ter razão, tem que ter um raciocínio, né? Em outro momento, se puder, a gente vai falar mais profundamente, porque tem os grandes mestres, né? Será que Platão tem alguma coisa para falar para a gente que seja útil sobre amor? Será que Moisés, os heróis, né? Como na mitologia se diz heróis, mas enfim, dentro da Bíblia a gente consegue encontrar alguma coisa que nos ajude nesse sentido? Na mitologia grega, será que tem alguma utilidade, né, que a gente consiga, alguma coisa que a gente consiga aprender para a gente, essa coisa do fleumático, né, os temperamentos? Como eu estou diante de uma pessoa que tem um temperamento, ou que está apresentando esse temperamento, que é uma variação aí, como é que eu ajo, né? A gente não é treinado para isso, né? Não é treinado e o seu corpo inflama, lembra? Que leva 7 a 10 dias para desinflamar. E as consequências são dolorosas. Porque aí sim, dentro de 7 a 10 dias, você não tem opção. É uma dor. Então, o seu organismo ele é biológico. Ele vai levar de 7 a 10 dias. Ah, mas eu não quero. Não existe essa opção. Ou seja, a dor, ela não é opcional. Ela vai levar você a 7 a 10 dias para se curar dentro dessa inflamação. Agora, o sofrimento, ele poderia ter sido evitado. Ou seja, essa dor ela poderia ter sido evitada se você tivesse administrado o seu emocional. Diante de uma situação de estresse com outro temperamento que você não entendeu, achou que era pessoal, aquela relação com a pessoa. Então, assim, quando você conhece as suas limitações, eu falo assim, peraí, essa outra pessoa ela tem esse temperamento, certo? Ok, você já identificou que ela não vai mudar. Esse é o temperamento dela. Porque para ela mudar, ela tem que querer. Não é você que vai erguer a mão para o céu e falar assim, muda essa pessoa. Então, veja só. Quando alguém colocou um comentário bem grande, aí depois a gente vai dar uma olhadinha. Então, assim, você tem opção, Sérgio. Quando você se conhece dentro das suas limitações para lidar com essa situação de estresse, você vai ter um crescimento de tolerância. Mas você tem que buscar se conhecer. Aí, quando você se depara com uma situação que você reconhece da sua humildade, na sua limitação, que você não tem condições de lidar com esse estresse, você tem 3 opções. Sempre. O jogo sempre tem 3 opções. Ou você aceita isso, o temperamento dessa pessoa, dessa relação, do trabalho em si, o afetivo, ou você tenta mudar isso, através de muitas conversas, que as pessoas estão ignorando hoje em dia, prefere cada um ficar no seu celular, tá tudo certo, colocar embaixo do tapete, ou você sai do jogo. Então, você, quando se conhece, você não tem que falar, olha, você é isso, você é aquilo. Não, você tem que se analisar e falar assim, até que ponto eu tenho uma codependência desse relacionamento? E posso estar nele ou não, porque o sofrimento, ele é opcional. Não adianta você falar que o outro está fazendo você sofrer. É você que está aceitando. Então, assim, por que esse livro é doloroso, Sérgio? Porque eu falo que você é 100% responsável. Eu terminei um casamento porque eu não estava feliz há muitos anos. Mas por que eu continuei tanto tempo infeliz? Por causa da outra pessoa? Não. Porque a culpa e responsabilidade era minha. No meu alto desconhecimento. Então foi me terapeutizando que eu entendi que o problema não era outra pessoa. O problema era eu. Tá? O problema da gente essa é uma dificuldade enorme que a gente tem de reconhecer. Deixa eu só ler o comentário aqui do João Guilherme.
que eu já vou passar aqui para o agradecimento. Eu achei muito interessante isso aqui, seu chato. Vou falar mal de você no Facebook agora para todo mundo. Tá, vamos lá. Bom, o João, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Como você vê a questão empresarial nos dias de hoje, não estão mais, deve ser, se preocupando com o desenvolvimento do seu empreendimento e deixando de lado o colaborador. Se eu entendi bem, as empresas não estão se voltando muito para o empreendimento em si. Mas eu entendi que as empresas elas não estão valorizando o colaborador quanto deveriam valorizar. Mas, de novo, eu volto isso sempre para a pessoa que está incomodada com a situação. O que ela está fazendo para isso mudar? Ela está se especializando? Bom, digamos que não existe aquela situação favorável. Ela não quer mais aquele tipo de estilo de vida. Ela está fazendo algum curso? Não estou falando curso pago, não. Ela está indo no Senac? Ela está indo no YouTube? Para que ela está usando a internet? Tem muito treinamento gratuito. Então, veja, a situação de comodismo eu não vou ver. Essa empresa XYZ que tem que resolver meu problema. O líder que tem que resolver, o empreendedor que tem que resolver esse meu problema. Aí eu provoco. O livro é provocativo, ele é dolorido. E por mais que as pessoas não concordem no primeiro momento, ela vai ter o seu tempo. E eu respeito muito isso. Mas no determinado tempo de cada um vai conseguir chegar à conclusão que o problema é sempre 100% responsável você. Porque você tem 3 regras no jogo, como aí na pergunta tá. Ou você aceita essa situação da empresa, não fazendo nenhum curso, não fazendo nenhuma especialidade, continuando dentro da sua vida, e sem reclamar então. Ou você tenta mudar isso, seja através de uma conversa, ou seja através de especialização, ou você troca de emprego. Recentemente eu tive uma conversa com um empreendedor que ele disse o seguinte, ele trabalha na área de construção. Ele disse o seguinte, que a cada 50 profissionais que ele tem 400. A cada 50 profissionais, ele promove, porque realmente tem o reconhecimento disso. Ou seja, as pessoas elas estão trazendo suas cargas ancestrais do vitimismo para o ambiente de trabalho. E lembra da mão dupla? Claro que a empresa não está fazendo muita coisa. É óbvio. Mas não é só a empresa que não está fazendo muita coisa. Às vezes você... Por que eu me divorciei, Sérgio? Porque pense como uma empresa, tá? Dentro desse relacionamento, esse meu patrão, vamos dizer, ou esse meu empreendedor, ou essa empresa não estava condizendo mais com os meus valores. Então eu tinha 3 opções, não tem como fugir. Ou você aceita esse casamento, ou você aceita esse relacionamento na empresa, ou você muda isso, através de uma terapeutização própria, ou busca de autoconhecimento dentro do YouTube, da vida. Vai lá e cria um algoritmo de busca de autoconhecimento. Eu uso muito o TikTok. Coloca lá o TikTok, lá, transtornos, codependências, não dancinha. Então, assim, qual é o conteúdo que você está consumindo? Lembra daquele alimento? Ah, meus relacionamentos estão tóxicos. Mas o seu alimento da natureza que você está oferecendo, está envenenado? Você tem conhecimento disso? Então, ele não é um livro conforto, Sérgio. Não é um livro de autoajuda. Não é um livro que fala 21 dias para você ser feliz. Eu vou ter que iniciar a live agora, tá, Sérgio? Mas eu espero ter respondido aí a dúvida do João Guilherme. Eu queria dizer uma última coisa, posso? Assim, deixa eu só comentar com o João Guilherme. Olha só, um cara que está fazendo coisas pela sociedade, está saindo do lugar comum. Então, o João Guilherme está montando uma escola para ensinar técnicas de bicicleta, andar de bicicleta, uma série de coisinhas assim. Então, ele perguntou aqui, né? E você andar de bicicleta também, né? Então, olha, então você vai se comprometer agora na frente de todo mundo ao vivo, está gravado isso aqui, de a gente fazer outras conversas, para a gente falar sobre outros temas. O que você acha? Sim, claro. Pode ser? Pode, claro. Maravilha. Posso falar uma coisa antes de encerrarmos? Sim, pode ser. É uma última lição que eu aprendi recentemente sobre o perdão. Quando se fala sobre amor, as pessoas confundem muito com perdão em situações de necessidade para isso. Tive um pai que faleceu há 6 anos atrás e durante todos esses anos foi falado sobre a necessidade de perdoar. Meu pai ele cometeu abuso durante mais de 20 anos comigo, de violência física, violência emocional. Você conhece bem, você via, morando na mesma rua que eu, você passava na rua, você via todas as cenas, muitas vezes. Então, você era testemunha de tudo isso que eu estou falando, uma testemunha viva. E aí, Sérgio, o que eu entendi? Que essa questão do perdão, ela é um pouco delicada. Porque você está aqui agora pelos seus pais, que estiveram pelos seus avós, que pelos bisavós, tataravós. Então,
milhares de gerações sobreviveram para você estar aqui agora. Então, onde é que eu quero levar uma reflexão sobre o peso da sua ancestralidade para você estar aqui agora? Passaram por guerras, pandemias, passaram por tantas doenças e sobreviveram. Sabe por que eles sobreviveram? Como fruto, você está aqui agora. Então, assim, quando a gente fala do perdão, você coloca essa questão de um pouco de superioridade à sua ancestralidade. É como se eu perdoo. É como se você fosse um ser superior a toda essa geração que veio atrás de você, fazendo quem você é hoje. Saudável, ter uma genética boa, você não tem câncer. Todas essas pessoas lutaram muito para poder você estar aqui agora. Então, o que meu pai fez na minha vida? Ele me fez quem eu sou. Por mais dolorido que foi, eu sou quem eu sou porque ele foi assim comigo. Então, eu tinha, lembra, as 3 opções. Eu tinha como aceitar aquilo, eu tinha como mudar aquilo ou sair. O que eu fiz? Eu optei pela segunda, e mudar, e ser diferente do que ele foi. Na questão das relações com as pessoas, né, do equilíbrio emocional. Ou seja, Sérgio, quando você fala em perdão, perdoar alguém, a gente tem que tomar muito cuidado, na minha opinião, sobre esse estado de superioridade. Nós não somos superiores à nossa ancestralidade. Nós não podemos, não somos menos também, mas nós não podemos ser superiores. Nós temos que ressignificar, usar tudo isso que aconteceu com a gente dentro do processo de crescimento humano. Porque se eu for querer ser feliz, eu sou egoísta. E eu não quero ser infeliz também. Porque eu sou merecedor do quê? Do crescimento. Então, de tudo que aconteceu, não que eu agradeço. E não que eu preciso me relacionar com meu pai. Mas eu preciso honrá-lo, entende? Então, vê a diferença entre honrar e se relacionar. Você não precisa perdoar. Você não precisa se relacionar. Mas toda aquela pessoa que passou pela sua vida, Sérgio, sem dúvida alguma, gerou uma potência na sua vida. Então, é isso que eu queria dizer para todos. Agradeço a atenção. Siga a gente no Instagram, amor.com.razão. Sempre, semanalmente, eu distribuo conteúdos lá. E a minha palestra está voltada para isso, tá, Sérgio? Ela é um projeto social, onde eu levo meu livro, vendo meu livro lá na palestra. É uma palestra gratuita que eu estou oferecendo. Porque, você vê, é um estado de consciência, né? É um estado de acessar o seu subconsciente. Então, só para enfatizar, essa palestra custa quanto? 0. 0. 0. Então, uma empresa, uma escola que queira, né, assistir, ouvir sua palestra. Sim, sim. Que mais que, assim, para quem, além de empresa, escola, enfim, o que mais? Qualquer grupo quem mais de pode pessoas. ser? Qualquer grupo de pessoas. Eu palestro, Sérgio, há muitos anos. Isso uma igreja quiser te chamar. Quando você é mais de um, você tem 2 universos no mínimo. Cada pessoa é um universo. Então, se você tem um grupo de pessoas ali, num restaurante ou num bar, e você começa a falar de autoconhecimento, você já está palestrando. Então, eu tenho esse objetivo social. Eu percebi que eu gosto disso há muitos anos. De falar e de ajudar e provocar a pessoa. Não sou só... A pessoa que ama não estou lá no banco, não estou lá no banco da praça igual Sócrates provocando as pessoas. Não sou ele. Mas eu gosto do estilo. Você ama a vai pessoa. acabar nosso tempo aí, Sérgio. Tá bom? Vai acabar. Então tá. Deixa eu só ler aqui rapidão. Olha, aqui nos agradecimentos. Obrigado, Sérgio Braga, que sou eu. Amigo de infância que me acompanhou na adolescência e me apresentou espiritualmente ao primeiro amor. Estamos falando de coisas de Deus, né? Depois de um lance de gnose, né? Uma hora dessa a gente vai falar sobre isso. Outro assunto. Gnose, que raio de gnose. Não vamos entrar em gnose agora, não, senão vai confundir todo mundo aí na gnose. Desculpe ter destruído todos os seus LPs da Legião Urbana. Olha isso, o que esse camarada fez? Junto com os do Nintendo, olha isso. Meu Deus do céu, cara, eu te odeio. Que eram obra do diabo, segundo aqui, o segredo aqui revelado, né? Olha só, pelo amor de Deus. Você destruiu os livros? Os CDs, livros, os culpa discos, sua e né? responsabilidade minha. Fica o spoiler do pessoal do livro depois ler, tá bom? Abraço, Sérgio. Obrigado aí pela oportunidade, viu? Abraço, meu obrigadão. Tchau. Fica à vontade, eu vou só me despedir da turma aqui. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, abraço. Bom, é isso aí. Então, essa foi a conversa com o Gilmar. Gilmar, que é um amigo realmente de infância. Claro que eu sou um pouco mais velho que ele, né? Brincadeira. Mas, brincadeira que eu falei que ele me carregou no colo quando eu era bebê, né? Mas olha só, então, ele falando aqui, bom, como é que é isso, né? Então, olha só,
a gente vai influenciando as pessoas à medida que a gente vai vivendo, vai conhecendo. Então, como uma criança um pouco mais velha, eu aprendi a ler, eu comecei a ler, as minhas primeiras letras foram com 6 anos de idade. E isso me colocou assim, de um jeito um pouco esquisito, né? As crianças normalmente tinham o jeito delas, né? Quando a gente estava morando aqui, olha só, a gente vem de roça. Literalmente falando, eu sou um caipira, caipira mesmo. Você pensa que é um caipira, é isso. Então, eu não esquento a cabeça se alguém me chamar de caipira. Por quê? Porque eu nasci na roça, nasci lá no sul desse Brasil, em lugares muito gelados. Quando a gente chegou aqui, era mais frio, o clima era todo mais frio. Não era tão frio como lá, mas era frio pra caramba, né? E era um todo diferente. Aí cheguei aqui lendo livros e aprendendo. Eu assistia muito Mundo Animal, que era um programa que falava justamente sobre animais, né? Eu adorava aquilo lá. Isso foi o meu primeiro livro que eu li, foi Lili do Rio Roncador, de Sidney. Um abraço carinhoso para você, Sidney, se você estiver me ouvindo. Sidney, que era o meu melhor amigo na época, a gente era tudo criança e aprendi com ele. Então, com isso, eu fui lendo e lendo e lendo e lendo. E aí, quando chegou ali pelos 10 anos, acho que foi quando... Eu não lembro exatamente quando o Gilmar mudou para cá. Ele era bem pequenininho ainda. E eu comecei... A gente começou a ter amizade, né? As crianças vão se aproximando e tal, né? Então, esse jeito de falar, que era diferentão de todo mundo, o pessoal me chama de intelectual, de não sei o quê, essas coisas, né? Então, eu sofri muito com isso também, né? Você é uma pessoa, você é assim, um peixe fora d'água. Depois eu fui para as igrejas, também sofri muito com isso, porque o pessoal falava que eu tinha que ter fé e eu era muito intelectual, eu não entendia isso. Mas, enfim, essa é outra conversa. E hoje, olha só, eu fico muito feliz por saber disso, né? Que eu consegui influenciar ele positivamente. E o Gilmar, recebendo essa influência e tantas outras, né? Não foi só eu, não. Outras muito melhores, muito mais qualificadas do que eu. Hoje tem aqui esse trabalho maravilhoso, que ele disse aqui, né? Está palestrando, e as palestras são gratuitas. Em outro momento a gente vai falar, depois eu vou perguntar para ele e tal, a gente vai ver contatos e como é que vai fazer com isso aí, né? Bom, então a gente tem que encerrar aqui, senão, o Instagram vai me cortar. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui, um pessoal que eu conheço, pessoal maravilhoso, gente que eu não conheço, mas que deve ser amigo do Gilmar. Obrigado pela presença de vocês, pela audiência de vocês, e eu fico muito feliz. Sigam aqui a TV Campo Grande e nos ajudem também, não? Deem aí dicas sobre os conteúdos que vocês acharem interessantes. Daqui até o final do ano, pelo menos, a gente vai ter pelo menos uma entrevista todas as semanas, né? Pelo menos uma entrevista. Amanhã a gente vai ter com o Eduardo Piton, que é um dos donos, ou o dono da Flashbike. Flashbike é uma bicicletaria, uma das melhores bicicletarias daqui de Campinas. A gente vai ter uma conversa super bacana com ele. Na semana que vem a gente já vai amarrar outro e outro e outro, e assim a gente vai trazer gente com conteúdo. E o conteúdo do Gilmar, olha só, o livro Amor com Razão, Gilmar Souza, tá? É simplesmente fenomenal. É isso, eu não consegui ler o livro porque a gente vive correndo para todos os lados, e não consegue, eu ainda faço faculdade, faço marketing, né? Eu parei de estudar religião, parei de me aprofundar tanto assim, porque realmente é complicado, a gente não consegue. Mas em outros momentos a gente vai falar, né? Eu convidei o Gilmar, a gente vai marcar data em outro momento, para bater papo, né? Fazer uma conversa mais bate-papo mesmo, falar um pouco da vida, vocês vão conhecer um pouquinho da história que a gente tem junto como amigos, né? O David, que estava junto comigo aqui, assistindo também. David, um abraço muito carinhoso para você, que é o irmão do Gilmar, né? E a mãe do Gilmar, a dona Helena, que, bom, ela não estava aqui, ela não é muito familiarizada com isso. Mas um abraço muito carinhoso também, a gente que está sempre perto de mim, a gente, de vez em quando tem algum contato, às vezes fica muito tempo sem se falar e tudo, mas é essa coisa, né? Quando se fala, é como se a gente tivesse se visto ontem, como o assunto a gente tivesse conversado ontem, e hoje estamos... Né, a gente está se vendo de novo. Você vê a facilidade enorme de falar com o Gilmar, que é um cara super descontraído, super brincalhão, super alegre. E é isso aí, né? Não deu pra gente descontrair tanto como eu gostaria, mas também o tema é sério, o tema é muito importante. Não dá pra gente viajar muito na maionese para falar muita abobrinha, né? Mas, assim, ele falou até da coisa do Renato, o Renato Russo, você vai ver as entrevistas dele, ele escapa para cá, ele sai do tema, ele volta aqui, ele fala umas coisas que você fala, meu, o que esse cara tá falando? Então é bem isso mesmo. Mas, bom, quero te agradecer então pela sua presença aqui, você trouxe alegria também, eu fico muito contente, né, quando te vejo aqui, Iron Bikes, João Guilherme, outras pessoas que eu não vou saber citar o nome agora aqui. Muito obrigado, realmente, de coração. Bom, a live já está acabando, o Instagram já me avisou aqui 25 segundos.
curta, comente, compartilhe com seus amigos. Essa live também vou lançar no Facebook e no YouTube, @TV Campo Grande. Hashtag segue o Braga, tá bom? Abraço para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Braga, e para quem já me conhece, eu sou o Braga do mesmo jeito, não muda nada, fica tudo igual. E essa aqui é a TV Campo Grande, rumo